Vamos juntos explorar o universo da tecnologia e das ciências. Inscreva-se, comente, dê seu like, apoie o nosso canal. Vamos lá, codificadores. Bora aprender mais uma de Python? Bom, vamos falar de funções, biblioteca e tratamento de exceção, tá? Bom, para explicar um pouquinho sobre função, uma função em Python é um bloco de códigos reutilizável que executa uma tarefa específica. Ela recebe um ou mais argumentos como entrada e realiza operações ou cálculos com esses argumentos e, opcionalmente, retorna um valor como resultado. As funções permitem que você estruture seu código de blocos lógicos e modularize tarefas repetitivas, melhorando a legibilidade, a organização e a reutilização do código. Bom, funções nativas, built-in functions. O Python possui um grande conjunto de funções nativas. É o que a gente está vendo aqui agora, as funções que a gente já utilizou, como print, input, entre outros. Também conhecidas como funções embutidas, built-in functions, que estão disponíveis para uso imediato, sem necessidade de importação de uma biblioteca adicional. Bom, e por falar em bibliotecas, são conjuntos de módulos e pacotes que contêm um conjunto de funções, classes e métodos, que podem ser utilizados para facilitar o desenvolvimento de programas. Elas fornecem um conjunto de funcionalidades prontas para uso, permitindo que os programadores economizem tempo e esforço ao não precisarem reescrever código do zero para realizar tarefas comuns. As bibliotecas são desenvolvidas por terceiros ou pela própria comunidade de programadores e são disponibilizadas para uso gratuito. Elas abrangem uma ampla gama de áreas, como processamento de dados, criação de interface gráfica, manipulação de arquivos, acesso a APIs, a cálculos matemáticos, entre outros. Ao utilizar uma biblioteca, você pode importá-la em seu programa para ter acesso a todas as suas funcionalidades. A importação permite que você utilize as funções, classes e métodos de bibliotecas em seu código, expandindo as capacidades e recursos disponíveis. Python possui uma vasta coleção de bibliotecas padrão já disponíveis. Além disso, existem também bibliotecas de terceiros que podem ser instaladas através de gerenciadores de pacote, como o Pipe. Nós vamos ver Pipe mais para frente, ok? Bom, as bibliotecas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de software, pois permitem aos programadores aproveitar o trabalho já realizado por outras pessoas, reutilizar código existente e acelerar o processo de desenvolvimento. Elas são uma parte essencial do ecossistema Python e são amplamente utilizadas para diversos fins. Bom, o que estamos vendo em tela são as funções embutidas, que a gente já utilizou, que são para uso imediato. Vamos aprender a criar funções através da definição do método def. Eu estou criando aí uma função chamada calcula, com dois parâmetros, A e B. E estou dando um return do A mais o B. Ok? Uma forma simples de criar uma função. As funções a gente cria com o def, o comando def. E aí eu faço o quê? Eu estou armazenando dentro de uma variável fora da função, uma variável chamada resultado, usando a função calcula com os dois parâmetros de entrada 3 e 5. E aí ele vai me dar o resultado printado, né? Então eu tenho a informação total 8. Agora vamos criar uma outra função chamada verificar se é par, se é um número par. Aí eu estou usando um único parâmetro de entrada. Posso dar o nome que eu quiser. Por boas práticas, vamos sempre colocar em minúsculos, sem caracteres especiais, ok? Então, verificar par e é o parâmetro número. Então, eu estou dizendo que se o número for mod de 2 igual a 0, retorna que é um número par, senão é um número ímpar. Então, ele vai verificar se ele é divisível por 2 ou não. Né? Se sobrar resto, é porque ele é ímpar. E ele vai retornar um booleano, né? Se é verdadeiro ou falso. E aí, fora, lembra que as tabulações são importantes,
Então, fora da função, fora do def, eu faço o retorno dessa função numa variável chamada resultado. E printo ela, e ela vai me dizer, ó, eu coloquei número 7, é ímpar. Então, ela retorna falso. Se eu colocar número 22, 2, número par, ele vai me retornar como verdadeiro. Ok? Também muito simples de se criar. Vamos criar uma outra função bem simples também agora para texto. Uma função de saudação. Então, qualquer pessoa que colocar um nome lá, na entrada no meu sistema, essa função vai retornar esse print dizendo saudação fulano, né? O nome da pessoa que foi colocada. Seja bem-vindo. Também muito simples, ok? Então aí eu já disparo logo a função, porque dentro dela eu já tenho um print de retorno, um comando de saída. Então eu não preciso printar ou armazenar em uma variável fora. Ok? Então aí eu coloquei o parâmetro João, ele vai dizer saudação, João, seja bem-vindo. Ok? Muito simples. Então, esses 3 exemplos de criação de função através do comando def, né, usando um parâmetro ou mais de um parâmetro, pode usar 100 parâmetros, tá? Pode ser feito. Ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho de tratamento de exceção. São tratamentos de erro, tá? Dentro deles, vamos usar tupla e vamos usar dicionário. É importante que a gente faça isso e vamos usar isso dentro de uma função, criando uma função chamada obter informações de alunos, ok? Então, criei uma função sem parâmetro nenhum, tá? É uma função onde eu vou imputar alguns dados, inclusive notas, né? Então, estou imputando o nome do aluno. Essa função vai pedir para que eu insira o nome do aluno, a idade do aluno e as notas, né? As notas que o aluno teve. E aí eu vou ter um tratamento de erro dentro dentro dessa função. Então, eu vou também estar usando uma tupla, né? A tupla seria o parênteses, é isso que a gente chama de tupla, porque a gente pode colocar vários itens dentro de uma variável ou de uma determinado item. Então eu posso colocar várias notas ali, por isso que a gente chama de tupla, tá? Só para vocês entenderem. É usada com parênteses, ok? E tenho blocos de informações dentro das tuplas. E aí um bloco while, para que a gente faça um loop. Se for verdadeiro, agora ele vai fazer um tratamento de exceção. Então, enquanto for verdadeiro, então ele traz, através dessa função, esse comando try, ele vai pedir para que você digite a nota, que vai ser o quê? Vai ser um float, então você vai imputar a nota. Enquanto você estiver imputando a nota, ele vai ficar registrando a nota do aluno. Você pode imputar várias vezes. Então, o mesmo aluno, né, eu coloquei o nome, a idade, e aí estou imputando várias notas para ele. Vai verificar. Se a nota for igual a -1, ele dá um break. Então, ele para a função de cadastro das notas do aluno. Né? Se não, ele vai adicionando na tupla, né, que é a nossa variável notas, que é uma tupla, ele vai adicionando as notas, né, separado por vírgula. Tá? Então, enquanto isso for verdadeiro, né, eu não terminar, ele não vai dar um break. E aí vem o meu tratamento da exceção. Tá? Aí o que acontece? Lembra que eu falei da tabulação? Ela é muito importante. A gente tem que estar com toda a tabulação certinha do bloco para que ele consiga entender embaixo de qual etapa ele está. Então, eu vou usar uma classe chamada ValuesError, que é uma classe que tem no Python,
para exceção. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim, ó, tá vendo? Eu organizei a minha tabulação, ele já identificou, tá? E aí, isso. Ok. Aí eu preciso tabular novamente a parte de baixo, né? Então ele abriu uma exceção embaixo. Caso seja um erro, né, o valor seja um valor de erro, o que ele vai fazer? Ele vai me dar eu posso embutir uma resposta, ok? Então, exemplo, eu sei que as notas são numéricas, né, uma tupla. Se eu digitar um texto, o que vai acontecer? Ele tem que aceitar ou ele tem que dar um erro? Ele é um float, né, a nota é do tipo float, ele vai dar erro. Então, a exceção vai me dar uma resposta ao erro. Então, enquanto for verdadeiro, eu estou executando. Daí, ele vai printar a mensagem que eu quero dar, caso seja um erro. Pode ser uma mensagem, pode ser uma execução de uma outra função, ou de qualquer outra... mostrar, ou sei lá, fazer um retorno. Então, pode ser N coisas no tratamento de erro que vocês podem colocar e vai de acordo com o objetivo do trabalho, tá? Então, para vocês darem uma olhada, tudo que está em vermelho aí é porque eu tenho um problema, né? Então, o que ele está querendo dizer? Eu estou com um problema de tabulação. Eu tenho que alinhar essa tabulação para que ele entenda. E o try ele tem que ser minúsculo, tem que respeitar, ele tem que ser Steve Case, tá? Se eu não respeitar isso, ele não vai entender o que é a função, ou a classe, ou o método, tá? Então, o sensitive case é maiúsculo ou minúsculo, tem que ser respeitado também. Tá vendo aí? Então, ele já ajeitou o código, tá? Sumiu todos aqueles itens em vermelho que indicam que tinha um erro. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou executando a função fora do bloco def, né, que é a definição da função, eu executo a função. Na realidade, aí, eu ainda vou estar trabalhando fora da função, mas aí eu tô criando um dicionário. O dicionário é o quê? É onde eu vou embutir esses dados do aluno. Então eu criei um dicionário chamado informações de aluno, ok? Dentro dele eu vou colocar o nome, vou colocar a idade e provavelmente eu vou colocar as notas. Tá? Então eu estou embutindo todos esses dados que eu estou inserindo através da função dentro de um dicionário de dados, criado direto no Python. Assim que a gente cria com chaves, tá? As chaves representam o dicionário de dados. E a estrutura do dicionário é feita dessa forma, tá? Na realidade, os dois pontos são para fora, ok? Como tem uma vírgula, no final não pode terminar com vírgula, tá? Então tá aí, vou colocar os dois pontos para fora, ok? Isso é só para vocês entenderem, né? Que como que é a formação do dicionário, só para entender que a estrutura tem que ser exatamente dessa forma como está sendo feita. Tá? Se ele apresentar linha de erro, igual ele está dando embaixo no nome, idade, notas em vermelho, é porque não está correto. Tá? Então eu estou tentando simular isso para mostrar para vocês. Ó. Ele vai mostrar em vermelho que ainda não está correto. Agora o dicionário está correto. E eu embuti isso dentro da função, para que toda vez que eu imputar o dado, ele registre o dicionário dentro da função. Poderia colocar fora? Funcionaria? Teríamos que avaliar, né? Poderia funcionar, não sei. Mas eu estou colocando aí dentro, vocês podem fazer um teste. E aí eu estou dando um retorno do meu dicionário, que já embutiu os dados do nome, idade e as notas dos alunos. Lembrando que as notas é uma tupla, então ele vai poder ter várias informações dentro da tupla. Tá? E aí eu estou mostrando para vocês como que é o bloco, como que ele define o bloco. Você pode abrir e fechar, né? De acordo com a tabulação, você pode abrir e fechar o bloco, tá?
Bom, e aí eu tô o quê? Eu tô embutindo a minha função, né, dentro de uma variável aluno, para que ele me printe essas informações depois, tá? Mas ele vai me dar um retorno do dicionário com os dados. Então, daí dentro a gente viu o tratamento de exceção, criou dentro de uma função, viu a criação da tupla, de uma tupla, né? E um dicionário de dados. Olha quanta coisa a gente fez dentro de uma função, tá? Então, o dicionário é feito com chaves, as tuplas com parênteses, tá? E o tratamento de erros, a gente usa sempre try reception, value errors, ok? Que é uma classe que a gente usa. Então, aí ele vai me trazer a informação com o resultado, né? Ele vai perguntar qual o nome, a idade, e ele vai ficar perguntando a nota. Enquanto eu não digitar -1, eu vou poder ficar digitando nota. Então, eu digitei nota 2, aí nota 8, nota 10. Digitar -1, encerrou e imprimiu para a gente as informações do dicionário. Olha lá. Ó. Então, ele cadastrou Júlio, 47 anos, teve nota 2, 8 e 10. Ok? Agora, vamos simular o erro, né? Vamos simular o erro. Ok? Só para mostrar para vocês que a condição igual a -1 foi atingida e ele deu um break na função. Que é um built-in function, né? Uma função embutida que é utilizada imediatamente. Então, eu vou dar um nome, novamente, vou digitar a idade e aí eu vou digitar as notas. Lembrando que é um float, né? Que eu estou recebendo. Se eu digitar algo que não seja um float, não seja um número, olha lá, ó. O que ele fez? Valor inválido, digite um número, que foi o quê? Foi o texto que eu mandei printar caso tenha uma exceção, um erro, tá? Vamos trabalhar um pouquinho agora com funções, com importação de funções de bibliotecas, tá? Assim, eu posso trabalhar com outras funções de outras bibliotecas que também são do Python, porém eu tenho que usar a função import para trabalhar com elas. Elas não são built-in function, porque elas não são embutidas para utilização imediata, mas elas são bibliotecas que vêm junto com a instalação. Então, a gente dando um import, a gente consegue usar. O exemplo da biblioteca match. Essa biblioteca ela fornece dados para a realização de operações mais avançadas, né, para operações matemáticas mais avançadas, tá? Funções matemáticas. Então, aí tem uma função dela que é a raiz quadrada, tá vendo? Então, já tem uma função embutida. Coloquei 25, ela vai me dar a raiz quadrada de 25. Então, eu posso usar essa biblioteca e usar a função dessa sqrt, que é da raiz quadrada, que é uma função dentro da biblioteca match. Ok? E aí eu só estou printando ela. Também tem a função de seno, cosseno, algoritmo, tá? Que já estão dentro dela. Agora imagine, se a gente fosse fazer uma função para isso. Construir todo um código. Então o que a maioria das bibliotecas elas têm essas funções, já foram criadas por alguém e elas vêm próprias para importação dentro da linguagem de programação, tornando muito mais fácil a gente utilizar algo que já está pronto do que a gente tentar construir algo novo, algo, né, do zero. E é padrão, então se a gente vai fazer uma função de cosseno e seno, é padrão. Aí no caso, como já existe,
a gente importa a biblioteca e já usa a função que já existe. E aí aplica ela dentro dos números que a gente quer utilizar. Então aí eu estou fazendo o quê? Estou printando o seno e o cosseno, né, do número que eu desejo. Ele pegou o número do π e dividiu por 2, né? Quem não sabe o que é o π, é 3,12 alguma coisa, né? O π é um número específico matemático, né? A gente sabe. E ele tem aí também a função do π, né? O logaritmo também ele tem uma função para logaritmo, né? E aí a gente colocou 10 e 2, se eu não me engano, para ele dar o log desses valores. Aí são funções matemáticas mais avançadas, tá? A gente pode usar essa biblioteca para trabalhar. A gente também tem uma biblioteca chamada Random. Essa biblioteca, ela permite que a gente use números aleatórios. Ele pode criar números aleatórios para a gente através dessa biblioteca. Então, assim, ele tem várias funções, né, que trabalham com a parte randômica, né, parte de random. E a gente pode usar também, aí mostrando um exemplo. Também é uma biblioteca que já existe em Python, não precisa instalar, né? Tem bibliotecas externas que a gente precisa fazer um install através do pip, que é uma forma de instalar aí no Python, mas nesse caso ela já vem embutida na instalação. Então a gente só faz o import da biblioteca e começa a usar as funções dela. Funções, classes e métodos. Então aí usando o random, estou aplicando o random dentro de uma variável número, um randômico inteiro, né? É uma das funções que ele usa. E estou dizendo que é 1 e 10, tá? Estou passando os números para ele. Ele vai fazer o quê? Ele vai me trazer um número aleatório entre 1 e 10, tá? Então eu posso especificar uma faixa de números. Ele vai me dar qualquer número. Se eu mandar executar 10 vezes, ele vai me trazer números diferentes. Claro que em algum momento o número vai ser igual a alguma das vezes que eu processei, né? Porque de 1 a 10, mas ele vai criar isso. E aí embaixo eu estou criando um flutuante, né, aleatório entre 0 e 5. Então, quando a gente fala flutuante é porque tem casas decimais, tá? Então ele vai criar dessa forma. Eu não especifiquei um número, ou entre 0 e 1, desculpa. Eu não especificar um número porque ele já entende por padrão que entre 0 e 1. Então pode ser 0.00895, sei lá, alguma coisa do tipo, tá? Agora, se eu especificar um número, ele vai fazer o float dentro daqueles números específicos que eu coloquei. E da mesma forma que o int, lá, o rand_int. E aí eu estou escolhendo também o elemento aleatório de uma lista. Estou dizendo para ele o seguinte, ó, dessa lista, através do choice, dessa lista, me pega um número qualquer aí, escolhe um número. Cada vez que você rodar, você pega entre 1 e 5. Aí ele vai me dar um número qualquer, tá aí embaixo, ó, tá vendo? Então ele me retornou aí os números aleatórios, tá? O float e o 5, 4, float e 5. Se eu executar novamente, ele não vai me trazer os mesmos números, vai trazer diferente. Porque é aleatório. Olha lá. Ele vai me trazer, já me trouxe 6, 0.04, B e 3. Diferentes, né? Ok?
essa biblioteca. Agora é uma biblioteca de data, né? Datetime também é uma biblioteca que vem na instalação do Python, que a gente consegue usar. Tá? Toda biblioteca que não for... toda biblioteca, toda função que a gente precisar usar que não for embutida, a gente pode usar alguma biblioteca específica, né? Importando ela no Python. E aí, na comunidade, ou mesmo no site do Python, existe a relação completa das bibliotecas lá. Tá? Então, vocês podem ver que vai ter biblioteca para tudo. Então, vocês podem ir lá, dar uma pesquisada, falar, quero uma biblioteca para fazer tal coisa. Dá uma pesquisada, às vezes já tem isso, já existe funções em uma determinada biblioteca que vocês podem usar. Tá? Eu estou mostrando só alguns casos. E se ela já for nativa do Python, você só faz o import. Se não, você tem que fazer a instalação e aí você usa o import. Tá? Uma vez instalada na sua versão da máquina, você consegue importar ela em qualquer módulo de código que vocês forem fazer. Isso aí eu vou explicar mais para frente, tá? Trabalhar com bibliotecas externas. Tá? Aí eu estou importando uma biblioteca datetime, aplicando, imprimindo a data e a hora atual, criando uma formatação de data, tá? Mesmo um datetime, e aí uma formatação. Então, assim, eu estou trazendo a data atual, com o now, que é o now agora, né? Estou criando uma data, coloquei os números lá dentro, então, ano, mês e dia, tá? E agora eu estou formatando a data, uma data, tá? O que ele está pegando? Ele está pegando a minha data hora atual, que é a variável que eu já disse que eu quero a data de agora, e está me aplicando uma formatação. E ele formata dessa forma, tá? Com string time, percentual D, MY, com barra, que é a formatação dia, mês e ano, espaço, e aí hora, minuto e segundo, tá? Com percentual. É um padrão isso aí. Tem outras formatações. Vocês podem ver esses blocos flutuantes, eles mostram às vezes os casos de formatação. Ou se não, pesquisando na página oficial do Python, você tem vários tipos, tá? E aí está mostrando aí os resultados da formatação. Ok? Me trouxe a data e hora atual, né? Me trouxe a data que eu pedi, que eu embuti lá ano, mês e dia, me trouxe na formatação com barra, tá? Gente, é isso aí. Tá? Agora vocês entenderam como criar uma função, o que é uma função embutida, como importar a biblioteca e usar as funções da biblioteca. Vamos juntos explorar o universo da tecnologia e das ciências. Inscreva-se, comente, dê seu like, apoie o nosso canal.